Olá a todos, hoje eu vou falar um pouco sobre a utilização do programa Abacus, que é um programa que basicamente trabalha com métodos e elementos finitos para análise de alguns fenômenos físicos. Então eu vou estar fazendo um pouco da introdução na utilização desse programa e mais especificamente hoje, como exemplo, eu vou estar trabalhando uma análise de flambagem elástica de uma viga em PFF, perfil formado a frio, que são perfis formados por chapas finas. E qual vai ser nosso objetivo, então, de estar modelando nesse programa? Vai ser uma viga, simplesmente apoiada nas extremidades e com momentos aplicados nessa extremidade. No caso, lá no modelo eu vou explicar, mas nós vamos modelar com um momento unitário de 1 kN vezes centímetros. Então, entrando aqui já no programa, para a gente poder estar começando a fazer a modelagem dessa viga, aqui temos um projeto do zero, que acabou de ser criado, então ainda não fiz nada. E para trabalhar no Abacus, basicamente a gente tem três regiões que a gente consegue estar utilizando seus comandos. Nós temos essa região da esquerda, onde tem a árvore, em forma de árvore do modelo, que tem todas as partes dele, as configurações que a gente pode fazer, então a gente consegue fazer a maioria por aqui. A gente também tem essa parte do módulo, que a gente consegue estar trocando aqui, e à medida que a gente vai trocando cada uma dessas seções, vamos tendo comandos diferentes aqui nessa região da interface. Então também podemos fazer configurações por aqui, assim como também nós podemos estar utilizando os menus superiores, que também vão mudando de acordo com a seção que selecionamos aqui no módulo. Bem, sempre que eu vou modelar, eu gosto de seguir essa etapa na ordem que está aqui no módulo, porque fica basicamente como se fosse um passo a passo na ordem que a gente precisa estar seguindo para criar nosso modelo. Então, aqui temos o modelo do zero, vou aqui na árvore só para renomear, por padrão ele geralmente chama de modelo 1. Então vamos dar um nome aqui, eu vou chamar ele de R075, que é o nome da viga que a gente vai estar modelando hoje. Então eu tenho esse modelo, então a gente vê que está aqui, que esse aqui é o modelo que a gente está trabalhando. Então a gente consegue estar trabalhando com vários modelos ao mesmo tempo em uma única seção do Abacus. Então começando aqui pela parte, que é nossa primeira etapa, que seria a modelagem da seção transversal propriamente dita. Então a gente clica aqui em Create Part, eu vou chamar aqui de BIM, que vai ser a nossa viga. Ela vai ser um modelo espacial, um modelo 3D. Também vai ser um modelo deformável, porque eu quero estar analisando as deformações, já que é uma análise de flambagem, então a peça vai se deformar. E aqui eu vou selecionar Shell, que seria um modelo de casca, que é o modelo mais apropriado para esse tipo de análise, já que vamos estar trabalhando com parede fina. E aqui o tipo de modelagem que eu vou estar utilizando é a técnica de extrusão, ou seja, eu vou modelar a seção transversal e essa seção ela vai ser extrudida de forma a ter uma profundidade, um comprimento. Então a gente clica aqui em Continue e vamos aqui então para essa região, essa região que é chamada de Sketch, que é onde a gente vai estar fazendo o nosso esboço, nosso desenho da seção transversal. O primeiro atalho que eu queria mostrar para vocês é o Ctrl Alt rodinha do mouse. Então a gente com esse atalho a gente consegue estar movendo pela tela. E com a rodinha do mouse também a gente consegue estar tirando e colocando zoom. Então eu vou aqui mais ou menos na origem e vou estar selecionando essa. Aqui a gente tem várias opções de modelagem, desde linha, pontos, arcos, formas geométricas. Então eu vou estar selecionando aqui o Create Lines, que eu vou estar utilizando de linhas. Então eu vou aqui na origem e vou estar modelando minha seção transversal. Se a gente vir aqui nas dimensões que eu vou estar trabalhando dessa viga, essa viga R075, ela tem o que? 75 milímetros de altura na alma, a mesa dela tem 40 milímetros e os dois enrijecedores de 10 milímetros. Então voltando aqui na região de modelagem, o que acontece? Nessa plataforma do Abacus, ele não trabalha especificamente com nenhuma unidade. Então é muito importante que todas as unidades que você use durante o modelo, para tudo que você for fazer, sejam unidades consistentes, ou seja, você está utilizando as mesmas unidades, que seus resultados vão sair nessas mesmas unidades. Então aqui nós vamos estar trabalhando basicamente com comprimento em centímetros e unidades de força em quilonewtons. Então aqui eu preciso de 75 milímetros ou 7,5 centímetros. Aqui em cima nessa região a gente vê mais ou menos quanto que está
que está sendo a altura dessa linha, né? Mas eu não vou me preocupar muito com isso nesse momento, porque depois eu vou usar outra função para estar definindo essas dimensões. Então vou fazer aqui um esboço, né, de como seria a minha seção, essa minha seção, que é uma seção hack, né, que ela é conhecida como seção hack. Então vou desenhar aqui, ok, fiz um esboço dela. O que eu vou usar agora? Eu vou usar essa função aqui, addDimension, que basicamente eu vou estar especificando quais as dimensões de cada parte dessa seção transversal. Então eu clico aqui na seção, arrasto a cauda para o lado e digito o valor que eu quero. Então como eu quero 7,5 centímetros, eu digito 7,5. Aqui eu preciso de 4. Aqui também 4. E nas outras duas regiões, 1. Não quero sair. Nós podemos apagar então as cotas, né? Elas não precisam ficar aqui, elas já foram utilizadas para nos informar quais as dimensões que eu queria. Então eu posso apagar aqui para deixar mais claro o modelo. Então aqui a gente vê alguns símbolos que indicam algumas coisas para a gente. Esse V indica que essa região está na vertical, esse H que está na horizontal, e esse quadradinho significa que aqui faz um ângulo ortogonal essas duas partes da seção transversal. E você também pode definir outros tipos de impedimentos, né, de amarrações. Nesse botão aqui, que é o Edge Constraint, que a gente consegue, por exemplo, dizer, eu quero sempre que essa região seja igual a essa, então eu também consigo fazer isso. Né, então dá para explorar bem essas funções. Uma coisa que nota aqui é que quando eu fui mudando essas dimensões, minha base acabou saindo aqui da origem. Então eu vou usar essa função aqui, Translate, né? Nota que sempre aqui embaixo vai ficar falando o que você tem que fazer, né, para poder estar utilizando esse comando. Então o que ele pede aqui? Ele está perguntando se eu quero copiar ou mover, eu quero mover. Aí ele pede para me selecionar o que eu quero mover, né? Então vou selecionar tudo, que eu quero mover tudo. Dou um OK. Aí ele pega o ponto que eu quero mover. Então vou clicar aqui e vou para onde eu queria ele, aqui na base. Então pronto. Voltei minha seção transversal, minha parte aqui embaixo, para a origem do modelo. Também poderia escolher outros pontos de origem, né? Mas eu vou estar trabalhando com esse ponto base aqui embaixo. Bem, então acabei o modelo, né? Dou um ESC aqui, clico em Done. Então, seção transversal ela está feita. E aqui eu vou dar minha profundidade, ou seja, qual vai ser o comprimento da minha viga que eu quero. Para essa análise eu vou utilizar 25 centímetros. Então vamos estar analisando uma viga de 25 centímetros. Então bem, né, a seção transversal, a viga já foi modelada e foi criada aqui. Se você quiser editar essas dimensões ou fez alguma coisa errada, você tem essa opção de clicar aqui em Edit Feature. Então você consegue clicar, entrar aqui, mudar tanta profundidade ou voltar aqui no Sketch e tá alterando alguma dimensão, alguma coisa que você quer mudar na seção transversal. Partindo para a próxima etapa, então, já que já foi modelado nossa parte, né, do modelo, vamos para Properties, que aqui nós vamos estar configurando as propriedades do nosso modelo, né? Basicamente, primeiro vamos criar o material, então eu vou chamar aqui de Steel, que vai ser o aço. E como é uma análise elástica, a única coisa que importa aqui neste momento seria a elasticidade, né, do aço. Então eu vou criar aqui, adicionar a propriedade comportamento elástico, que vai ter, vai ser um aço de 200 gigapascais, né, 200 GPa, ou seja, em kilonewtons por centímetro quadrado seria 20.000. E coeficiente de Poisson de 0,3. Então, beleza, tem o aço criado. Agora nós vamos criar uma section, que basicamente é para indicar como que vai se comportar esse modelo para o Abaqus, né? Esse tipo de material. Então, como eu já falei, ele vai ser um elemento shell, né? Vou chamar aqui de bin também. E ele vai ser um modelo homogêneo, ou seja, o material vai ser distribuído de forma homogênea por todo o modelo. Vou em Continue. Aqui está selecionado já o Steel, né? Que é o único material que eu criei. E aqui eu vou dar a espessura que eu vou querer que vai ter essa minha casca, né? Minha shell. Então, nesse exemplo, ela tem 2,25 mm ou 0,225 centímetros, né? Como eu disse, temos que trabalhar sempre com as mesmas unidades. Então, aqui coloquei em centímetros. Bem, isso aqui é o que a gente precisa configurar na section. E por fim, vamos assimilar então essa seção que a gente criou com o nosso modelo geométrico que a gente criou anteriormente. Então, a gente vem cá de Assign Section. Vou desmarcar essa opção. Isso aqui seria para criar, para salvar, né, algumas regiões, para você sempre estar utilizando ela sem precisar de ficar clicando novamente. Mas eu não vou utilizar isso agora. Só vou selecionar aqui, né, todo o meu modelo, vou clicar em Done.
e vou colocar aqui que eu quero assimilar ele com a section, né? Que é a section que eu criei, que é a bin. E também vou dizer para ele que aqui no shell offset, que seria a partir de que ponto que você quer que aquelas dimensões sejam analisadas, né? A partir da onde a espessura vai ser dada. Ou seja, quando eu seleciono o middle surface, eu estou dizendo que meu eixo, né, aquelas dimensões são o eixo mediano de cada região. Então né, o eixo do meio de cada região, e a espessura da peça ela vai ser distribuída de forma simétrica para cada lado dessa parte. Então tem algumas outras opções, né? Nós vamos trabalhar aqui com essa middle surface. Bem, foi criado então, foi associado, né, a seção com o nosso modelo geométrico. Até mudou de cor aqui, então a gente consegue perceber isso. Dando segmento, vamos para Assembly. Aqui nós vamos criar uma instância do nosso modelo que vai ser analisado pelos processos no Abacus. Se a gente tivesse várias partes criadas, né, nosso modelo especificamente aqui é só de uma parte, mas você pode criar um modelo que seja uma composição de várias partes. Então aqui nessa região é onde você cria a instância dessas partes, consegue ligá-las, posicioná-las aonde você quer, né? Mas nosso modelo inicialmente aqui é um modelo mais simples, então vou basicamente apenas criar uma instância, né, da minha bin, que é a minha parte lá que eu criei anteriormente. Vou dar um OK, então ela está criada essa instância. Então eu vou para a próxima etapa, que seria o quê? Configurar o tipo de análise que eu quero fazer. Aqui nós vamos estar trabalhando, vamos no Create Step, né? Vou chamar aqui de flambagem, vou chamar flambagem elástica, que é uma análise de flambagem elástica. E para esse tipo de análise a gente utiliza aqui o Procedure do tipo Linear Perturbation Buckley, né? Que seria a flambagem elástica. Então a gente utiliza esse procedimento. Continue, e aqui a gente configura o número que a gente precisa configurar, né? O número de eigenvalues que vai ser requisitado, ou seja, o número de modos de flambagem que a gente quer que nós tenhamos com resposta. Lá na hora dos resultados vai ficar mais fácil de entender isso. Eu vou colocar 3 aqui no momento. E o número de interação vou deixar padrão mesmo. Geralmente esse tipo de análise não necessita de muitas interações, né? Uma análise relativamente rápida. Ok, então já criei, né, minha análise de flambagem. Então a gente vê aqui que temos, né, flambagem elástica já criada. Interação, nós não vamos trabalhar com isso nesse tipo de análise, não vai ter nenhum tipo de interação, então já vamos partir aqui para load. O load seria o que? Aqui a gente configura tanto as condições de apoio, as condições de contorno, quanto os esforços que serão aplicados. Então vamos começar aqui pelas boundary conditions, né, que seriam os apoios. Eu vou chamar aqui de apoio e vou utilizar aqui o displacement rotation, onde eu vou estar dizendo quais os deslocamentos e rotações que eu vou estar impedindo. Então, vou aqui em continue. Então, ele pede aqui agora para a gente selecionar a região que a gente quer aplicar esses apoios. Então, Ctrl Alt, rodinha do mouse, eu consigo mover, e Ctrl Alt, botão esquerdo do mouse, eu consigo rotacionar esse modelo, né? Então, vamos aqui nessa região. Quando fica de outra cor, né? Eu vou e clico com o botão esquerdo para selecionar, e eu vou segurando o Shift para me conseguir selecionar mais de uma região. Então, clico. Eu vou clicando. Selecionei errado. O que eu faço? Seguro Ctrl, vou de novo lá, clico e consigo desmarcar. Então, Ctrl desmarca, Shift marca. Então, clico aqui de novo. Pronto, peguei, né, essa extremidade. Então, vou lá para outra região agora. Como ela vai ser apoiada dos dois lados, né, então posso selecionar tudo de uma vez. Sempre segurando Shift. Pronto. Dou um done. E aqui eu vou indicar o que eu quero impedir. Então, como é um apoio simples, eu vou querer impedir os movimentos em X e em Y, as translações. Né? Um seria X, 2Y, 3Z, essa indicação numérica, né? E o U sozinho indica translação, o R seria rotação. Então, não quero impedir nenhuma rotação, apenas as translações. Dou um OK. Então, a gente pode ver aqui no apoio, né? Vou dar um zoom aqui. A gente consegue ver que está impedindo o movimento tanto em X quanto em Y. E não está impedindo nenhum tipo de rotação. Bem, então as condições de apoio foram criadas. Se você quiser criar condições diferentes para as extremidades, basta criar, né, 2 boundary conditions e aplicar cada uma individualmente em cada lado. Então, partindo agora para a aplicação de esforços, o que acontece? Como eu quero aplicar um momento na extremidade, só que eu não quero impedir a rotação dessas extremidades, eu vou ter que utilizar uma técnica aqui para estar aplicando esses esforços. Então, em vez de eu aplicar um momento na extremidade, o que eu vou estar aplicando? Eu vou estar aplicando um conjunto de forças, né? Vai ser uma carga linearmente distribuída nessas extremidades, de forma que o efeito dessas cargas seja estaticamente semelhante
ao se fosse, né, aplicado momentos nessas extremidades. E para isso eu vou estar utilizando a equação de tensão na flexão, né, que seria a tensão na seção transversal, dependendo da altura, vai ser o momento aplicado vezes a altura que eu estou analisando na seção transversal, dividido pela inércia. Como a gente faz isso aqui no Abacus? Bem, a gente vem cá em Tools, Analytical Field, Create. Então nós vamos criar uma equação, né, um campo, e nossa força ela vai estar seguindo essa equação. Então, vou chamar aqui ela de Field mesmo. E vou estar então aqui agora criando essa equação. Então o que acontece? Um momento, né, ele é aplicado na extremidade. Lá no começo eu disse que o momento seria unitário, né? Então quando eu criar ele, eu vou estar configurando lá como um momento de 1, e esse momento ele vai ser multiplicado por essa equação. Então, aqui na equação, o primeiro passo ao momento, eu não vou precisar de configurar ele aqui, porque ele já vai ser multiplicado automaticamente por essa equação. Então eu tenho que configurar o y, né, que seria a altura na seção transversal. O que acontece? Como minha origem está na região embaixo, eu sei que a linha neutra da minha seção transversal vai estar bem no meio. Então aqui no meio da seção transversal, eu vou querer, né, que o momento, a tensão na seção seja 0. Então vai começar com uma tração ou compressão máxima lá na extremidade, vai começar a diminuir até zerar no meio e depois começa, né, a aumentar, começa a aumentar de novo, seja de tração ou compressão, até chegar no máximo lá em cima. Então essa minha altura, ou seja, meu y, que vai estar dizendo para a gente a intensidade, né, dessas tensões. Então eu vou adicionar aqui o y, né, que vai ser minha equação minha tensão vai ser em função da coordenada y, menos 3.75, né? Porque como minha seção transversal ela tem 7,5 de altura, dividido por 2, o meio dela é 3.75, ou seja, quando o meu y estiver no meio, ou seja, 3.75 aqui, menos 0.375, ele vai estar zerando, ou seja, eu vou estar na minha linha neutra. Beleza. Vai ser isso, voltando aqui na equação, eu já pus o y e isso dividido pela inércia, então tem um pouco dividido pela inércia. Qual a inércia dessa minha seção transversal? Eu tenho aqui em centímetros a quarta, né? Lembrando da unidade, vai ser de 41,4268. 41,4268. Ok, o que acontece? Quando eu tenho um aumento, então, quando eu uso essa equação, o que eu tenho como resultado? Eu tenho uma tensão, né, em kilonewtons divididos por centímetro ao quadrado. Só que como eu quero estar utilizando aqui no meu modelo uma força linearmente distribuída, né? Eu preciso então da minha unidade vai sair em kilonewtons por centímetro, né? Um carregamento linearmente distribuído. E como eu faço isso então? Eu vou estar multiplicando pela minha espessura da seção transversal, que nesse caso aqui vai ser 0,225 centímetros. Então com isso, né, meu resultado vai ser meu carregamento linearmente distribuído. Então, ok. Criei já a minha equação. E agora sim, então, nós podemos estar criando essa força. Então nós vamos aqui Create Load, né, criando esse esforço. Eu vou chamar aqui de esforço. E ele vai ser do tipo Shell Edge Load. O que é esse Shell Edge Load? Ele distribui o carregamento, né, que eu estou dizendo, numa extremidade de uma casca. Como minha casca ela tem espessura, por isso que eu fiz aquela multiplicação lá por 0,225, para estar como se fosse uma conversão disso, né, em uma carga linearmente distribuída, e não uma carga por área. Então eu volto aqui aonde eu vou estar querendo, né, aplicar esses esforços. Como vai ser um momento unitário em ambos os lados, eu posso estar criando apenas um esforço, né, e estar aplicando ele aqui nas regiões. Nota que como ele é um Shell Edge Load, ele automaticamente eu só consigo selecionar extremidades, né, do tipo casca. Então, vem cá. Acabei clicando aqui sem querer, vamos voltar aqui de novo. Shell Edge Load. Esforço. Segura Shift. Seleciona, gira, vamos lá para o outro lado agora. Pronto. Dou Done. Aqui eu vou selecionar lá meu field que eu criei, né? Minha fórmula, ou seja, field.
E aqui minha intensidade vai ser de 1, porque, né, eu quero como se fosse um momento unitário, né, que vai multiplicar por aquela relação e vai ter um conjunto de forças equivalente então a esse momento unitário. Dou um OK. Então a gente consegue vir aqui, né? Então a gente consegue ver esse conjunto de forças aplicado, né? Foi aplicado, então temos tração embaixo, né? Indicado pela setinha saindo, vai diminuindo até chegar no meio, zero, e começa a comprimir a peça na região de cima. Então a gente vê isso para os dois lados. Aqui também a gente tem algumas opções de visualização que a gente vai clicando e a gente vai vendo de acordo com o plano que a gente quer. Então vou voltar aqui para o padrão de visualização de vista, né? Então, ok, configuramos tanto as condições de apoio quanto as condições de carregamento. O que falta agora? Criar a malha. Então aqui é bem simples também, a gente vem aqui em parte, né? Voltamos lá no nosso modelo geométrico, vamos usar essa opção seed part, que seria para indicar como vai ser essa divisão, né? Então eu vou querer que meu modelo finito seja de 5 milímetros, né? Então eu vou indicar aqui 0,5, que seria em centímetros, vou clicar em apply. Ok, então a gente vê aqui, né, como que será feita essa divisão, dou um done e clico aqui em Mesh Part. Clico em Yes, foi criado então meu modelo de acordo com a divisão que eu propus, né, a divisão dos elementos finitos. Então com o nosso modelo criado, já dividido, né, nossa malha configurada, uma opção que a gente tem também é mudar o elemento finito, então a gente consegue vir aqui nessa opção Assign Element Type, seleciona o modelo e consegue fazer alguns tipos de mudança, como mudar para um elemento triangular ou um elemento mais dividido, mas nesse caso nós vamos utilizar o S4R mesmo, que seria um elemento quadrático, com quatro pontos, né, 4 arestas, que já é o suficiente para esse tipo de análise de flambagem elástica. Bem, então nosso modelo basicamente todo criado, vamos para a última etapa então, que seria o Job. No Job, a gente vai, então agora, criando um procedimento, né, para estar rodando nossa análise. Então, vou deixar aqui Job 1 mesmo, vou selecionar meu modelo, que é o R075. Continue. Aqui eu não preciso fazer muitas configurações, mas você consegue fazer em forma de agendamento, para quando você quer que essa análise, mas eu quero que ela seja feita agora mesmo, né, a análise completa. A única coisa que eu configuro aqui seria em memory, que eu estipulo um 90% aqui só para não consumir todo o meu recurso computacional, que eu consigo estar fazendo algumas outras atividades mais básicas enquanto meu modelo está rodando. Mas isso aqui seria mais importante se eu estivesse trabalhando com alguma análise mais pesada, porque essa análise aqui ela costuma ser bem rápida, então acaba que não costuma fazer muita diferença. Mas eu já deixo isso aqui configurado para, né, independente do tipo de análise que eu vou fazer, nunca consumir o máximo do meu recurso, para o meu computador não ficar congelado aqui no Abacus. Então eu dou OK, então eu criei, né, meu trabalho que vai estar realizando essa análise. Então se a gente vir aqui em Jobs, aqui Job 1, tenho minha análise criada. Então eu clico no botão direito, clico em Submit, OK, eu vou estar enviando ela então para análise. Então a gente vê aqui que o arquivo de entrada com os dados ele foi, né, enviado. Aqui a gente tem um log que mostra tudo que está sendo realizado, né, ele vai nos indicando. Então a análise dos dados de entrada foi completa com sucesso e a análise, né, já foi realizada de flambagem, né, como eu disse, costuma ser bem rápida e foi completo com sucesso, sem nenhum erro. Se tivesse dado algum erro, ia estar aparecendo aqui geralmente com alguma indicação, né, do erro que aconteceu. Então para a gente ver os resultados, a gente clica com o botão direito, Results, a gente vem cá e consegue então ver os resultados. Então aqui a gente tem algumas funções, né, para exportação de dados ou até mesmo de visualização. A gente usa esse botãozinho aqui para plotar o contorno, né, da nossa região deformada. Então, a gente tem que com a força, né, como eu apliquei o momento unitário de 1, quer dizer o quê? Que esse valor aqui, multiplicado por aquele momento que eu configurei lá na carga, eu vou ter meu esforço que fez minha peça flambar. Como lá era 1, então esse valor aqui é meu próprio esforço, ou seja, com esforço de 1055,4 kN vezes centímetros, né, um momento de extremidade disso, minha peça flamba. Então, como ela lá estava tração embaixo com pressão em cima, a gente vê, né, que a região que flambou foi em cima, né, que a flambagem se dá pela compressão nas regiões de compressão da peça. Então a gente vê aqui que foi uma flambagem do tipo distorcional, né, há um deslocamento das arestas da seção transversal. A gente consegue ver então onde foi que flambou. Esse valor aqui ele é muito importante, que a gente pode utilizar ele para alguns modelos de dimensionamento,
na própria norma de elementos de parede fina, né, dos PFFs, perfil formado a frio. A gente tem o modelo da resistência direta, que a gente utiliza desse valor para estar fazendo o dimensionamento. Então, a gente modela a peça, extrai esse valor e consegue utilizar lá as equações para estar dimensionando a peça, para ver se ela para ver quanto, né, de esforço que ela resiste. Então, esse momento de flambagem elástica ele é importante para fazer esse tipo de análise, e a gente também aqui consegue ver o tipo de flambagem que ocorreu, né? Então, nessas setinhas aqui, como anteriormente lá nos passos, eu configurei para estar pegando solicitando 3 valores de alto valor, eu consigo estar passando aqui e consigo ver outros modos de flambagem. Aqui seria basicamente seria o mesmo modo, só que na região inferior, e aqui aparece menos 1055.4, porque seria se meu esforço seria de sinal trocado, ou seja, em vez de estar tracionando embaixo, estaria comprimindo embaixo, então ia flambar essa região de baixo. Né? Geralmente esses 2 primeiros valores eles são iguais, só de sinal trocado por causa disso, que é como se estivesse alternando entre em cima e embaixo na seção, já que minha seção é simétrica. E quanto mais eu vou passando, maiores valores eu vou tendo, né? Que são flambagens que vão ocorrendo depois. Começa sempre pela primeira flambagem que ocorre, ou seja, com menor valor de momento. Então, em terceiro lugar, por exemplo, já com valor maior aqui de momento, eu já tenho uma outra flambagem distorcional, agora já com 2 semiondas, então a gente já percebe que já foi que houve essa mudança dessa flambagem. Bem, basicamente é isso que eu queria mostrar inicialmente nesse vídeo, né, como está modelando um pouco uma seção bem básica, né, com alguns comandos, está aplicando esforços e realizando análise, e está obtendo então esse valor de flambagem elástica. Posteriormente também vou fazer alguns vídeos explicando como poder estar extraindo resultados de outras formas, como forma gráfica, forma de dados em tabelas. Qualquer dúvida que tiverem pode estar colocando aí nos comentários, que eu também vou estar tentando auxiliar e estar respondendo. Espero que tenha ficado tudo bem claro essa utilização aí do programa, e que possa estar, né, incentivando aí ao começo da sua utilização, que é um programa bem eficiente, e também gosto bastante, que é bem intuitivo suas análises. Muito obrigado, e é isso, e até a próxima.